Olá, tudo bem? Existe sim uma forma bem mais tranquila de nós identificarmos, né, nesses elementos assim que estão bem misturados, que a gente geralmente não consegue saber se está em série, se está em paralelo, se vai ser circuito misto, como que vai ser isso, né? Então, a melhor forma que a gente tem é fazer pelos pontos de potencial. Como assim? A gente tem aqui os pontos, né, A e B que a questão já dá. Depois a gente vai introduzir aqui um ponto C, né, que vem pela análise do próprio circuito, mas basicamente é assim. Quando a gente tem um mesmo fio, por exemplo, aqui eu tenho um mesmo fio, um mesmo fio, um mesmo fio, mesmo fio, mesmo fio. Um mesmo fio nada mais é, né, do que a continuação aqui sem nenhuma interrupção, sem nenhum resistor, sem nenhuma lâmpada, sem nenhum gerador, sem nenhum receptor, sem nada. Tipo, ó, aqui é o fio e até a pontinha de cada resistor e não tem nada, né? Tá livre ali. Então, a gente considera o mesmo fio e entendemos que existe um mesmo ponto, ou seja, enquanto for o mesmo fio, haverá a transmissão de um mesmo ponto de potencial. Aí aqui do outro lado, ó, a gente tem essa parte, todo mundo se encontrando aqui até o próximo resistor. E daí a gente pode dizer que é o ponto C. Eu poderia simplesmente determinar que aqui é o ponto C, que daí já seria o terminal desse resistor, e daí ele continuaria aqui para baixo, se tornando o terminal desse resistor também. E também continuaria aqui para o lado, até chegar nesse próximo resistor. E aqui, né, eu tenho o ponto B, então até esse resistor aqui também temos o ponto B. Quando nós temos um elemento e existe passagem de corrente elétrica por ele, então a gente troca o ponto. Por exemplo, aqui eu tenho o resistor e teve passagem de corrente elétrica por ele, então eu troquei o ponto de A para C. Aqui eu tenho o resistor e passou corrente elétrica por ele, então eu troquei o ponto de C para B, e assim por adiante, tá? E daí a gente começa a analisar a situação dos resistores ou de demais elementos, né? Uma lâmpada, um gerador, um receptor, o que você tiver aí, a partir desses pontos. Quando nós tivermos dois ou mais elementos entre os mesmos terminais, por exemplo, esse resistor aqui, ele está entre A e C. Esse resistor aqui está entre A e C. Esse aqui está entre A e C. Então, é porque está em paralelo, e a gente pode reescrever dessa forma aqui, ó, os três resistores em paralelo, porque todos eles estão entre A e C, eles possuem a mesma diferença de potencial. E quando nós temos, né, resistores associados, de forma que o parzinho deles seja diferente, mas que eles tenham um ponto em comum, é porque é em série. Por exemplo, esses aqui eles estão associados entre A e C, e esse aqui está associado entre C e B. O parzinho mesmo é diferente, né? Mas eles têm o ponto C em comum, o que faz com que eles estejam em série. Se você encontrar um elemento em que ele esteja associado entre os mesmos pontos, por exemplo, entre A e A, entre C e C, entre B e B, significa que ele está em curto-circuito e não vai passar corrente elétrica por ali, tá bem? A forma que a gente pode fazer é assim, ó. A gente sabe que entre A e B, ou seja, a DDP total é de 10 volts e a corrente total que vai passar por aqui é 2,5 volts. Não é 2,5 em cada uma das associações aqui em paralelo, tá? No caso, aqui no total e no fio total aqui também, 2,5 volts. Então, a gente pode descobrir qual que vai ser a resistência total, tá bom? Dessa a associação inteira entre A e B, incluindo paralelo e incluindo em série. Então, eu posso vir aqui e fazer U é igual a resistência equivalente vezes a corrente. A DDP é 10 volts, a resistência equivalente eu quero saber, e a corrente total é de 2,5 ampere. 10 dividido para 2,5 dá 4, então a gente descobre que o valor total da resistência equivalente é de 4 ohms. Lembrando, bem importante isso, que a resistência equivalente é como se fosse um valor de resistência que fosse capaz de substituir todos os resistores que estão associados. Por exemplo, eu tenho todos esses 4 resistores aqui associados de forma mista, porque nós temos esse aqui em paralelo e o resultado desse aqui está em série com 3,5. Nós poderíamos substituir todos esses resistores
por apenas um resistor de 4 ohms, que daí ele forneceria a mesma diferença de potencial com a mesma corrente, tá bom? Então, agora eu posso passar a descobrir o valor, né, dessa resistência R aqui a partir da resistência equivalente. Quando nós temos uma resistência, associação assim, né, de resistores mista, ou seja, tem em paralelo e tem em série, a gente sabe que o resultado total aqui do paralelo, mais, né, os resistores que estão em série vai formar a resistência total, ou seja, o resultado total do paralelo vai estar em série com os demais. Então, a gente pode primeiro descobrir qual que vai ser o resultado total do paralelo para depois, né, fazer a soma. Nesse caso aqui, como eu preciso do resistor R, eu faço o contrário. Eu tenho a resistência equivalente total, tenho o valor das associações em série, daí eu posso descobrir a resistência total para essa associação em paralelo e depois eu descubro R, que é o que eu vou fazer. Ó, eu sei que a resistência em paralelo mais o 3,5, já que eles estão em série, então soma, né? É igual ao resistor equivalente de 4 ohms. Então, a resistência em paralelo é 4 menos 3,5, que é igual a 0,5 ohms. Ou seja, a associação desses três resistores aqui vai dar 0,5 ohms. E daí agora é só fazer pela fórmula da associação em paralelo, né? 1 sobre a resistência em paralelo é igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre R. A resistência em paralelo é 0,5. Então, fica 1 sobre 0,5. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, como aqui embaixo é igual, então mantém a parte de baixo, soma a parte de cima. 1 mais 1 fica 2, então tem 2 sobre 2. Mais 1 sobre R. 1 sobre 0,5 nada mais é do que 2. E 2 dividido para 2 é 1. Então, eu tenho 2 é igual a 1 mais 1 sobre R. Passa esse 1 subtraindo e fica 2 menos 1 é igual a 1 sobre R. 2 menos 1 é 1, então 1 sobre R é 1. Logo, o valor da resistência também vai ser de 1 ohm. E assim a gente descobre que a alternativa B, R é igual a 1 ohm.